Meus amados, graça e paz, bom dia. Que bom, né? Como é bom a gente ter esse novo encontro, esse novo reencontro nesta manhã. Que Deus esteja abençoando aí a sua vida, que Deus esteja orientando a você, cuidando da sua família, no nome de Jesus. Eu vou ler a palavra de Deus e eu convido você para junto lermos a palavra que encontra-se no profeta Jeremias, no capítulo 18, e nós iremos falar de algo importantíssimo, esta palavra que é verdadeira, a palavra que é a palavra de Deus, ela é inerrante. Jeremias capítulo 18 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo uma obra sob rodas, com o vaso que o oleiro faz, ele de barro lhe fazia e lhe entregou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que lhe parecia. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós, como faz esse oleiro, ou casa de Israel? Assim diz o Senhor: eis que como o homem nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus queridos, aqui o profeta Jeremias, ele recebeu uma incumbência. A missão do profeta é levar a palavra, a missão do profeta é anunciar as boas novas. E a palavra de Deus aqui nos relata que o profeta Jeremias, o Senhor apareceu ao profeta Jeremias, e o Senhor disse para Jeremias: olha, Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro. A casa do oleiro era um lugar onde existia um homem, um profissional, que ele trabalhava com barro. Daquele barro, ele fazia artesanatos, peças lindíssimas, bonita, atraente, que na verdade era vaso, aqueles vasos especiais para decorar aí a sua casa, a sua sala. E desce-te à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Deus mandou que o profeta descesse à casa do oleiro, porque lá ele iria ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus em que o oleiro, o Jeremias, ouviria lá, seria a obra milagrosa em que Deus estava fazendo através daquele oleiro. A Bíblia diz que o oleiro estava fazendo ali o vaso de barro, e em um momento o vaso caiu e quebrou-se. E agora? Fazer o quê? Conta-se uma história de que um pastor, junto com o irmão, foram visitar um irmão que estava necessitado de visita, e chegando na casa do irmão, ali o pastor percebeu que lá na estante dele existia vários vasos. Em meio os vasos estava um vaso rachado. E o pastor pegou aquele vaso, jogou no chão, quebrou. E aquele irmão disse: mas pastor, o senhor quebrou o meu vaso? E a palavra do pastor foi a seguinte: não se pode remendar vaso. Vaso não se coloca remendo. Quebra-se e faz outro, forma outro. Então, foi o que aconteceu. E quando o profeta desceu, estava ali aquela casa artesanais, existia ali um instrumento como uma espécie de uma máquina, que o oleiro trabalhava ali as peças dos vasos.
E ali a palavra de Deus, o Jeremias, o profeta, ficava ali observando o trabalhar de Deus através do artesanato. E a gente vai ver que, como o vaso que o oleiro fazia de barro, lhe entregou na sua mão e fez dele outro vaso segundo a sua espécie. Perfeito? Mas a gente vai observar aqui, irmão, no versículo 6, que Deus diz assim: não poderei eu fazer de vós como faz esse oleiro? Deus está dizendo aqui: não sabeis vós que eu sou Deus e tu és o barro? Não sabeis vós que eu posso fazer da tua vida como esse oleiro, como esse vaso? Tu passa, eu te uso, eu te moldo, eu te faço vaso novo, tu deixa de ser vaso quebrado, vaso velho, para tornar-se vaso novo. E a palavra de Deus diz aqui, quando o Senhor diz: não sabeis vós, o homem, que eu posso fazer com vocês como o oleiro faz com o vaso? Meu querido, neste dia, nós somos convidados a tornarmos vaso nas mãos do Senhor. Muitas vezes somos vasos rachados, vasos sem muito valor, e e a gente pode abrir os nossos corações para que Deus possa moldar a nossa vida, quebrar a minha vida e refazer uma nova vida através do seu poder, da sua soberania. Nós temos o exemplo de um homem que ele foi um vaso escolhido. Ele foi aquele vaso que ele passou nas mãos do Senhor. Um vaso que a Bíblia fala de um homem por nome de Saulo de Tarso, e a Bíblia diz no capítulo 9, no versículo de número 15, diz assim a palavra de Deus: mas disse ao Senhor, aliás, 14, e para que trouxesse a atemorização dos principais do sacerdote, para prender a todos quanto invocam o teu nome, aqui Ananias, ele está falando de Saulo de Tarso, que ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia a igreja. Quem encontrasse cristão, tanto homem como mulher, ele espancava, ele batia, ele prendia. E agora, Saulo de Tarso, ele passa por um processo. E é um processo maravilhoso. A Bíblia diz que, versículo 1 do capítulo 9, Saulo respirando ainda, ameaça a morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns que era do caminho, assim homem como mulher, e lançasse preso em Jerusalém. Seguindo ele a estrada, foram-se após e aproximou-se de Damasco, e de repente ouviu uma voz do céu. Aí é Jesus. Ouviu uma voz do céu que brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É Jesus perguntando a Saulo por que Saulo perseguia a ele. E aqui ele respondeu, ele lhes perguntou: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas levantou-se e entrou na cidade, onde te diria o que convém fazer. Então, Jesus agora,
Saulo, ele tem um encontro com Jesus. Ele cai ali por terra, quando desce aquele resplendor do céu. E ali Saulo não suportou. A Bíblia diz que ele caiu por terra, sem ouvir e sem falar. Passou 3 dias sem comer e sem beber. Enfim, era um homem extremamente perseguidor da igreja. Mas Deus quebrou aquele vaso, está lá lembrado de Jeremias, texto que nós falamos, pegou aquele vaso, quebrou e fez um vaso novo. E agora ele, com a vida transformada, um vaso novo, Jesus chama ao sacerdote Neemias, o sacerdote, e diz assim, olha, vá lá onde está, na casa em Damasco, que lá tem um homem chamado de Saulo de Tarso, vá lá e dê imposição de mãos sobre ele. E o sacerdote Ananias, ele questionou a Deus. Mas Deus, aquele homem, Jesus, que perseguiu o teu povo, quem persegue o teu povo, persegue a ti. Aí Jesus disse, olha, vá, porque ele é um homem, ele é um vaso escolhido de Deus para levar as boas novas aos gentios. Veja como é que Deus faz. Deus pega o homem velho, maldoso, ignorante, rude, brabo, e ali Jesus transforma aquele homem velho em um novo homem. Deus moldou a vida de Paulo. E agora ele passa a ser Paulo, ele deixa de ser perseguidor para ser perseguido, porque é assim que Jesus faz. E ele quer fazer na tua vida, ele quer fazer na minha vida. Lembre-se que Deus fala para o profeta Jeremias, não sabeis vós, o homem, que eu, Senhor teu Deus, eu sou teu Deus. E eu posso fazer contigo, casa de Israel, que tu te quebrante diante de mim. Que ele te abençoe, que ele tenha misericórdia de ti, que ele te dê um dia na tua presença, que ele abençoe seus negócios, seus empreendimentos, que ele abençoe a tua família, porque Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele transformou a vida de Paulo, ele transformou a minha vida, ele transforma a tua vida também. Não importa como esteja, ele arruma tua vida que está desarrumada, ele arruma, coloca em ordem, tu se torna vaso de bênção para levar a mensagem à tua família, a teus familiares, aos gentios. Que ele te abençoe. Se você puder, inscreva-se nesse canal. Pastor Antônio José Pereira. Muito obrigado. Até o próximo encontro.